Tá ao vivo, galera. Demora um pouquinho para aparecer. Vamos esperar uma galerinha entrar, Suzana. Uhum. E aí, Ederson, tá à vontade? Sim, bastante. Vocês estão ao vivo, tá? Sim. Então, vamos lá. É gratificante, né, a gente ter essa oportunidade de falar da segurança do trabalho como um todo, né? Então, é um momento de esclarecer dúvidas com as pessoas e fazer elas compreender um pouquinho mais sobre a questão, né, que a Prevermed presta o serviço aí de saúde e segurança do trabalho. E esse mês, né, foi feito para isso. Gostaria de verificar com o pessoal que está assistindo a nossa live se o áudio, se vocês estão compreendendo o que está sendo falado. Aí você manda um joinha, alguma coisa do tipo aí. Se tem que falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Ninguém tá falando nada. Eu acho que deve estar com algum problema no áudio, né? Que ninguém está respondendo. Um pouco mais alto. Eu acho que deve estar com algum problema no áudio, né? Deu uma melhorada. Falem mais alto. Voz. Tá pedindo para vocês falarem mais alto. E agora, tá ok? Só um teste. Melhorou? Eu não sei se é o celular da Bruna. Mais alto, por favor. Quer fazer um teste? Melhorou. Você tem um Melhorou, pouco gente. de voz mais grave e falar alguma coisa? É um pouco, né? Ah, falaram que tá perfeito, eu que tá acredito ok. que agora a gente consegue ter uma comunicação melhor aí para promover essa live. Então, beleza. Tá ok? Bacana. Bom, pessoal, meu nome é Ederson, sou técnico de segurança do trabalho, atualmente trabalho na medicina ocupacional Prevermed, tá? A gente trouxe o Ederson, que é outro técnico de segurança do trabalho também, e a gente vai abordar alguns assuntos voltados ao mês de julho, né? Que é o mês da prevenção de acidentes de trabalho. E eu queria primeiramente agradecer a presença do Ederson, Imagina, eu que agradeço. tá, por esse convite. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais referente a esse mês de julho. O que é a prevenção de acidente de trabalho? O que ela pode trazer para as empresas de benefícios esse mês, né? Perfeito. Bom dia a todos aí, né? Que está na live. Ederson também. É um prazer aí inestimável fazer essa participação e falar um pouco mais do nosso trabalho a respeito da segurança, né, no meio ambiente, da atividade laboral dos colaboradores. E muitas pessoas, elas não compreendem, assim, a um ponto de entender a importância da segurança do trabalho nas empresas, né? E a Prevermed, ela já promove essa questão através das visitas técnicas que fazemos, né, dos laudos e similares. E então, falando de segurança e de prevenção, esse mês ele foi reservado para a prevenção de acidentes no trabalho, né, no dia 27 em específico. Por que eu devo fazer segurança no trabalho? Porque falamos de prevenção. E a prevenção, ela engloba todos os setores, não somente profissionais, né, mas também pessoais, tá? Então, quando eu vou prevenir alguma situação, eu vou avaliar se o ambiente está correto, vou verificar se existe algum risco específico. Só para você ter um exemplo, Ederson, a gente fala muito de riscos, né, de ruído, poeiras, etc. Mas imagina você na sua casa, né? Você tem o seu filho pequeno e tem uma escada naquela casa. Então, você precisa fazer uma prevenção. E a nossa tratativa é em cima disso. Você vai colocar uma grade, você vai ficar de olho. Então, a Prevermed, ela faz isso com o cliente. Ela guarda o cliente para qualquer tipo de risco ocupacional e, consequentemente, também aí, promover a questão da doença, né, ocupacional. Então,
o dia 27, o mês, né, de julho, ele fala exatamente sobre isso, prevenção de acidente, tá? Antigamente, só para você ter uma ideia, não existia, né, não existia a questão dessa prevenção, argumentos como EPI, EPC, CIPA, no qual vamos tratar agora, né, que são os tópicos mais relevantes dessa live, mas que vocês entendam o princípio disso, né? Tem até a questão que afeta bastante a revolução industrial, e a tecnologia ela veio para isso, né? Fazer com que a segurança, todos os equipamentos dentro da prevenção, né, que são utilizados, tornem 100% eficaz nas empresas. Sim, e é legal ressaltar também, né, Ederson, que a importância de todos os colaboradores ter ciências dos riscos dentro da empresa. Com certeza. Que aponta dentro do PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Isso para o empregador, até mesmo o técnico e nós, medicina ocupacional, repassar isso através de um DDS para os colaboradores, explicando para ele a necessidade e a importância que eles têm Muito justo. desse risco, né? Exatamente. E se tratando aí, pessoal, de PGR, né? Antigamente não existia o programa de gerenciamento de risco, e hoje, como muitos já sabem, a questão do e-social, todas as informações da empresa, elas vão estar linkadas em um só sistema, né? Então, quando eu entregava, né, um equipamento de proteção para o colaborador, existia a ficha de EPI, no qual nós assinávamos, e através dessa assinatura a empresa, de certa forma, juridicamente falando, ela se resguardava, né? Mas não tinha aquela questão de saber se realmente aquele EPI estava sendo eficaz para o colaborador. Hoje, com esse programa de gerenciamento de risco, que é o nosso PGR, né, ele vai tratar disso. A empresa ela vai ter que disponibilizar esse EPI e fazer a gestão dele. Será que está sendo realmente, né, eficaz para o colaborador? Será que está dentro do prazo de validade, né, através do certificado de aprovação? Não só esperar o colaborador chegar e falar, o meu EPI está ruim. Então isso é um ponto muito importante que nós vamos ressaltar. E esse DDS que você falou, né, para muitos que não sabem, é um diálogo diário de segurança, né? Ou seja, antes aí das atividades laborais, a gente chama aí o pessoal e explica, olha, hoje nós vamos tratar de um risco de ruído, né? Então o ambiente que vocês estão trabalhando é muito ruidoso, então a gente vai falar da importância do protetor auricular. Então esse DDS é para essa finalidade, né? Logicamente vai depender muito da atividade da empresa, mas vale ressaltar essa questão também, tá? Legal, você levantou um assunto bem importante nessa live, que é a utilização do uso de EPI, né? Hoje não só a gente não tem o EPI, como temos também o EPC. Eu queria que você falasse um pouco mais o que significa a sigla EPI, Claro. Dê exemplo para o pessoal que está em casa, o EPC, que é a proteção coletiva, enfim, eu quero que você expande um pouco mais sobre esse assunto também, Ederson. Perfeito. Falando um pouco da parte técnica, o que a empresa em si ela deve fazer, tá? Todo mundo a empresa possui 200 colaboradores, aí você imagina comigo, eu preciso fornecer para esses 200 colaboradores 200 EPIs, claro, se tratando de um só, mas imagina que ele está numa linha de produção e ele precisa utilizar protetor auricular, que é o protetor de ouvido, máscara respiratória, óculos, né, e dependendo de alguma situação, capacete. Para cada colaborador, o custo para a empresa é muito alto. O correto é primeiro aplicarmos o EPC. O que é isso? Equipamento de proteção coletiva, no qual vai abranger toda a área. Imagine só uma área que exista uma máquina específica e todos utilizam aquela máquina. Eu vou dar um exemplo de EPC, né? A própria sinalização do local já é caracterizada como EPC. Sabe aquela moça que faz atividades de limpeza, que coloca aquela plaquinha lá, piso molhado? Aquilo é um EPC, porque todos estão verificando que se você passar ali, você tem que ter um certo cuidado, né? Agora, se esse EPC ele não estiver sendo suficientemente adequado naquele ambiente, aí sim, Ederson, eu vou aplicar o EPI,
que é o equipamento de proteção individual. Lembrando que esse equipamento ele é intransferível, ou seja, se eu uso meu óculos, eu não posso emprestar ele para você. Se eu uso um protetor auricular, eu também não posso, porque imagina só, nós trabalhamos na mesma atividade e por algum momento você esqueceu o seu óculos, mas eu estou com o meu, mas nesse dia eu estou com uma conjuntivite e eu não sei, né? Está no início, enfim, aí eu vou e empresto o meu óculos para ele. Eu não vou passar, né, a conjuntivite para você, ou alguma bactéria que tem no meu protetor auricular, vai ser a mesma coisa. Então, esse equipamento ele é individual, eu não posso emprestá-lo qualquer que seja, tá? Qualquer esse equipamento. Legal. Ederson, se tratando ainda da prevenção de acidentes, né, nós temos também a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro da empresa. Eu queria que você falasse um pouco mais, se realmente, quais são as quantidades de acordo, se são um funcionário, a gente precisa ter CIPA, se precisa ter somente um designado para CIPA. Falasse um pouco mais sobre a formação da CIPA. Muito bom, você falou a questão geral da CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção. Automaticamente, pessoal, a CIPA ela só vai ter essa função de prevenir qualquer tipo de acidente. Lembrando que acidente ela não tem que acontecer por acaso, isso não existe, tá? Como assim, Éder? Eu vou explicar para você. Existe um efeito dominó. O que é isso? A CIPA ela precisa promover essa prevenção, mas nem sempre, né, ela consegue devido a um ato inseguro, uma condição insegura no ambiente. Então, se aconteceu o acidente, algo de errado lá atrás aconteceu para que isso, né, viesse se concretizar, vamos dizer assim. Então a CIPA ela precisa verificar, analisar, né, estudar, ter algum plano de ação dentro da empresa para promover isso. Agora, falando de dimensionamento, antigamente existia uma questão do KNAI, da atividade de elaboração, né, da empresa, no qual o técnico mesmo, ou o engenheiro, fazia um dimensionamento, e isso demorava de certa forma, e falava assim, bom, a sua empresa é de grau de risco 4 e tem aí 80 funcionários, aí a gente fazia esse dimensionamento e fazia uma implantação de CIPA, né? Porque, por exemplo, acima de 50 funcionários precisa ter a CIPA. Aí vai ser igual aquela questão, Ederson, de votação, né, de urna, enfim. Mas a norma ela fala o seguinte: qualquer empresa, né, que estiver pelo menos um CLT, né, um trabalhador registrado, ela precisa ter uma CIPA. Não necessariamente uma implantação, mas se nesse dimensionamento estiver abaixo, mesmo assim ela precisa designar alguém para se responsabilizar por isso, ok? Legal. Queria verificar se tem alguma pergunta voltada para essas questões de CIPA, esses assuntos que nós abordamos até agora. Eu vou verificar aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Esse é o momento, isso é muito importante fazer essas perguntas, porque vai clareando mais, né, a situação, o entendimento de como que é a segurança do trabalho dentro dos nossos ambientes, né? E isso a gente pode levar também para a nossa vida pessoal, ok? Sim. Vamos lá. Eu recebi algumas, 4 perguntas. Tem uma pergunta aqui para vocês. Vocês fazem DDS? Sim, realizamos. Realizamos, com certeza. Isso é mais feito, inclusive, quando nós fazemos a visita técnica, né? Então, a gente avalia o local, a importância de cada finalidade, ou seja, bom, ali eu tenho um risco químico específico. Então, eu pergunto para o colaborador ou para a pessoa que está acompanhando, e se a gente pode fazer uma orientação, assim, de como deve ser feito, questão de EPI, questão de processos, até parte ergonômica, né? Sim, que pega muito. Então, pode ser feito de uma forma eventual ou até mesmo solicitado esse serviço aí de alguma forma, né? E até mesmo o DDS em si, teoricamente, ele não precisa ser aplicado por
por um especialista, alguém voltado para a medicina ocupacional. Até mesmo um coordenador ou um gerente da área, ele pode estar informando os riscos e passando a prevenção para os seus colaboradores, né? Temos mais uma pergunta. Como agir se a empresa não está dentro das normas de segurança? Muito bom. Bom, primeiro eu vou falar, contate a Prevermed, né? E ela vai fazer toda essa gestão, né, para você, tá? Mas se ele não estiver, corra, né? Porque a questão do E-Social, no mês, né, de janeiro aí de 2022, já teve muitas mudanças e algumas empresas que têm um faturamento muito alto já começaram a se enquadrar nesse sentido. Agora, a partir, né, aí de 2023, o negócio vai ser mais afunilado, né? Então a empresa, qualquer que seja ela, precisa se enquadrar e verificar realmente quais são os erros que estão ali no seu ambiente. Então por isso que estamos aqui, a Prevermed está apta, né, para entrar aí com providência e também prestar um serviço com excelência para vocês. Sim, e para mais informações, no nosso link do Instagram ele tem a bio lá, que é o nosso site. Vocês podem também entrar lá e dar uma visitada no nosso site para ter mais conhecimento. Certo, mais algumas perguntas, tá? Acidente de trajeto é acidente de trabalho? Foi a Carla. Sim, o Ederson ele pode explicar mais. Posso sim. Acidente de trajeto hoje, né, ele se caracteriza sim como acidente de trabalho, porque a partir do momento que você está se deslocando, né, da sua residência ao trabalho, entende-se que existe um vínculo aí, né, entendeu? Uma responsabilidade legal, tá? Evidentemente, ocorreu em 2019 uma medida provisória pelo governo Bolsonaro, né, que ele retirava, né, essa questão de acidente de trajeto. Por que, Ederson, eles faziam esse processo? Porque as empresas, elas estavam, de certa forma, indiretamente, sendo muito lesadas, né? Ou seja, a pessoa saía do trabalho, em vez de ir para sua residência, ia para um barzinho, ia visitar, né, alguém da família e sofria um acidente. E a empresa, ela tinha que custear tudo que era necessário dentro da norma. Aí a pessoa fala, poxa, o RH da empresa mesmo não poderia comprovar isso, certamente a empresa não vai correr atrás, porque de certa forma ela teria coisas mais, né, de responsabilidade maior, então ficava a ver navio e elas acabavam pagando esses tributos. Aí, por toda essa comitiva lá em 2019, novembro de 2019, aboliu a questão do acidente de trajeto. Aí, essa vigência aí da medida provisória, como ela tem poder de lei, ela teve aí uns 30 dias, né, para assinatura do governo, só que, vejam bem, você acha que o pessoal, né, da Câmara lá, do Senado, eles iam assinar, né, essa medida? Claro que não, porque eles iriam entrar em conflito com a CLT. Não acontecendo essas assinaturas, ela tinha poder para se prorrogar pelo mesmo período, ou seja, mais 30 dias, né? Então, rolou todo esse problema aí, essa discussão. Muitas empresas não têm ainda o entendimento, acham que o acidente de trajeto não é mais caracterizado. Então, eu digo para você, acidente de trajeto, após essa medida provisória, ela voltou, né, a todo vapor aí, a se tornar um acidente de trabalho, tá bom? Temos mais certo, temos sim, temos mais duas. A primeira pergunta é, se a empresa não fornece os EPIs, mas obriga os funcionários a falar que tem, como agir? Muito bom. É uma pergunta mais voltada para o lado jurídico da questão, mas é igual eu falei para vocês, precisa ter uma gestão à empresa, né? Por quê? Às vezes nós fazemos um laudo de insalubridade, fazemos o PGR, né, que é o gerenciamento de risco, ele já fala, eu preciso gerenciar. Ah, Éder, mas aí a pessoa não utiliza o EPI, eu vou falar para eles que utilizam e vai ficar, né, elas por elas e vai acabar tudo em pizza? Não é assim. Existem dois pontos de orientação nesse sentido, tá? Primeiro, ao trabalhador. Como assim, Éder? Eu preciso fazer conscientizações da importância desse EPI. Se porventura
Ederson, ele não utilizá-lo, eu posso, inclusive, tomar alguma medida administrativa. Olha, se você não fizer isso, né, nós como empresa não podemos deixá-lo trabalhar. Consequentemente, né, você vai ter um problema, você vai ter, né, um atraso aí na sua folha de pagamento. Ou seja, tudo que afeta o bolsinho, tanto do colaborador quanto da empresa, aí complica, é mais embaixo, né? A empresa por si só, né, ela precisa se respaldar judicialmente. Por quê? Lembra que eu falei da gestão do EPI? Não basta só eu entregar e falar pronto, tá? Então eu tenho que fazer eles compreenderem essa importância. Não porque eu quero, né, me resguardar de alguma ação trabalhista. Também, não vamos ser hipócritas, a gente precisa disso. Mas a nossa importância é realmente que assegure o meu colaborador em seu ambiente laboral. Ok? Perfeito? Perfeito. Obrigado, Ederson. Certo, temos mais uma pergunta, tá? Foi a Jana, ela disse: bom dia, podem dar instruções sobre a terceirização dentro da CIPA? Posso sim. Né? Só que assim, eu vou tentar explicar de uma forma mais sucinta, só que essa terceirização da CIPA, ela é muito discutível. Né? Por quê? Existe a empresa sede e as empresas, né, de unidades diferentes. Existe uma outra questão que a pessoa ela trabalha, né, em outro ambiente de trabalho, em outro contato, né, de outro cliente. Então isso daí ele tem umas diretrizes técnicas que até se a gente for responder isso vai demandar um tempo muito grande. Mas lembrando que eu preciso de um dimensionamento da CIPA. Eu trabalho numa empresa terceira, mas espera aí. A norma diz que eu preciso fazer a minha CIPA por estabelecimento. Opa, o meu trabalhador está lá, eu tenho uma CIPA lá? Ah, eu não tenho. Tá, ela vai precisar montar a CIPA dela. Eu posso entrar como cipeiro lá? Não necessariamente. Você, de certa forma, é terceirizado. São flutuantes. Isso, perfeito. A palavra flutuantes, gostei, muito bom, porque essa é a verdade, tá? Porque a gente não tem um ponto fixo também. Às vezes ele está numa determinada, no ponto A, ponto B, ponto C. O que deve ser feito hoje pela norma, que mudou muita coisa, eu só verifico a quantidade dos colaboradores e o grau de risco. Aí eu linko e vejo, opa, preciso da CIPA? Preciso de quantos da CIPA? Opa, beleza. Só que eu tenho 100 funcionários espalhados para qualquer canto do Brasil, né? Então, como eu tenho um de cada, eu posso, a norma diz o mínimo, mas dentro desses estabelecimentos eu posso montar o meu designado de CIPA para esses locais, ok? Certo. Acredito que nós respondemos a pergunta, né? Sim. Caso contrário, pode aí dar uma réplica que a gente responde, tá bom? Temos mais? Próxima pergunta, da Suzana: como podemos contratar os serviços da Prevermed? Vamos na área comercial. Tá, o que acontece? Como que eu falei para vocês, tem o telefone no site, na bio do Instagram, não tem nenhum problema. Vocês podem entrar em contato conosco. Nós temos uma área comercial muito bem amparada e muito bem preparada para atender vocês. Tá? E a gente fala assim que nós tratamos os nossos clientes como amigos, não são uma empresa qualquer, não, a gente tem um tratamento totalmente diferenciado, né? Eu costumo dizer assim, eu trago o cliente para nós, eu tenho que entender qual é a necessidade do cliente, e junto com isso a gente tem um bate-papo com o pessoal da engenharia, a gente tenta entender o melhor para a sua necessidade. Desde quando a gente realiza uma visita técnica, né, o nosso técnico ele vai lá, realiza essa visita técnica e tenta entender um pouco sua necessidade. Muitas das vezes a necessidade que você acha que deve ser, não é. Por isso que tem a necessidade da gente realizar essa visita. Certo. Em relação à pergunta da Jana, ela falou que foi respondida a pergunta, Que bom, tá? que bom. Obrigado. Feliz. E aí tem aqui a pergunta do P. Silva. Ele diz: se a empresa oferece o EPI e o funcionário não utiliza, ele assume o risco dele, correto? O correto foi uma palavra
Não, uma frase junta. Eu acho né? que foi um duplo sentido. Porque assim, nós somos técnicos, então a gente avalia até a frase em questão, tá? Mas assim, respondendo a pergunta do T. Silva, é isso? Silva. Perfeito. O que acontece? A empresa, ela tem assim, a NR, né, 6, ela fala dos EPIs. Então lá vai ter as obrigatoriedades tanto do funcionário quanto do colaborador. Só que existem perspectivas diferentes nessa situação. Por quê? Obrigatoriedade, ela vai até certo ponto. Como assim? O Ederson é meu funcionário. Eu entrego o EPI para ele e ele assina. Só que ao longo da sua atividade, o EPI ele fica rasurado, a máscara ela já não está tão eficaz. Ele pode chegar em mim, empresa, e falar assim, olha, eu não posso realizar essa atividade porque o meu EPI não está adequado. O que significa isso, gente? Direito à recusa, tá? Então, o colaborador ele pode não fazer a atividade laboral. Claro que não é porque eu estou falando isso que você vai, né? O colaborador vai se aproveitar. Opa, o Ederson falou não, que eu não vou trabalhar mais. Não é isso, tá? Você precisa informar o seu gestor para que seja feita essa troca, ok? E de contrapartida, a empresa ela precisa se policiar nisso. Antes era só feita, como eu havia dito, a entrega, assinava e pronto. Hoje a empresa ela precisa verificar se o EPI está correto. Como que eu faço isso? Avaliação periódica. Ou eu vou no setor do rapaz, do nosso colaborador, e aí, se o EPI está legal, como que está a sua luva, a máscara, o filtro? Eu preciso fazer essa gestão. Agora, se o EPI não está bacana, ele pode sim recusar de fazer o trabalho. Está dentro da norma, ok? Certo. Temos aqui mais algumas perguntas, tá? Que é trabalho insalubre? Que direitos tem quem trabalha com condições insalubres? Muito boa pergunta, legal. Tá? Insalubre, né, basicamente falando, é um local que não é salubre. Simples assim. Éder, você não respondeu a minha pergunta, né? O que eu quero dizer? Existem alguns ambientes de trabalho agentes nocivos. O que significa isso? Algum produto químico que vai agredir a minha saúde, vai me trazer uma doença, né? Vamos imaginar o pintor que trabalha lá com tintas, solventes. Se ele não utiliza o EPI adequado, né, não tem uma periodicidade disso, ele está fazendo o quê? Inalando, né, aqueles vapores, aqueles gases, enfim. E isso vai trazer uma doença ocupacional para ele, tá? Só que tem um detalhe, essa doença aí ocupacional, num ambiente insalubre, né, isso tem que ser determinado e tem que ser dimensionado, porque existem 3 frações para isso, né? Uma insalubridade leve, que é pago um adicional aí de 10% em cima do valor, né, do que o colaborador ele recebe, de 20%, que é uma parte média aí da insalubridade, e o grau máximo de 40%, aonde foi verificado pelo técnico, especialista, enfim, lá no ambiente que aquele local, ele não pode trabalhar nessas condições sem os EPIs e sem uma ação administrativa, um plano de ação do mesmo, tá? Certo. Aqui a Suzana tinha feito uma pergunta, mas eu acho que é mais fácil falar pelo do Ricardo, que ele pergunta o que é e-social. E aí depois eu faço a pergunta que a Suzana fez aqui, tá? Perfeito, tranquilo. O que é e-social? Tá, vamos lá. O que é e-social? E-social ele abrange muitas coisas. Tem a parte trabalhista, que o RH, DP, engloba as informações do colaborador, e tem as partes voltadas para SST. Eu não sei se é essa pergunta que ele quis questionar. Me fez a pergunta aí, porque são 4 eventos. O evento 2220, 2240, 2210 e 2230. É referente a esses eventos que você está questionando? Vale ressaltar, desculpa até te cortar, Ederson, o seguinte, tá? Eu posso citar um exemplo do que é um e-social, isso de uma forma abrangente.
não com termos de envio, porque isso aí, É. eu sei que você, né, é perito nisso, mas e-social, imagina todas as informações governamentais, né, em um ambiente só. Antigamente, na pré-história, né, quando nós queríamos enviar uma mensagem para alguém, a gente escrevia por meio de cartas, né? Não sei se todos se familiarizam com isso, mas eu, né, como eu já venho, né, de tempo, eu passei dessa fase. Então a gente escrevia. Aí o processo era escrever, primeiro pegar, né, um papel, escrever, ir até os correios, selar, aí depois ir para outro local, enviar, depois aguardar essa informação. Hoje, o celular, nossa, faz tudo isso. Por quê? Eu consigo escrever, eu consigo enviar, eu consigo, né, informatizar tudo aqui. O e-social é isso. Não precisa mais as pessoas, né, tanto empresa quanto colaborador, ficar indo em vários locais e enviar várias informações para setores diferentes. Mas é somente um local onde terá todas as informações do colaborador e da empresa. Certo. E agora a pergunta da Suzana, né, que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. Vocês dão todo o suporte referente ao e-social? Sim, recentemente, em janeiro, né, teve a obrigatoriedade desses envios voltados para a SST. Hoje nós temos, para a Evermed, temos uma equipe especializada voltada para a questão de e-social. E sim, a gente realizamos todos os trâmites e enviamos isso para o e-social. Até mesmo a gente trabalha com